Se você não sabe, a Assembleia Nacional fez uma palhaçada e ainda queria justificar essa palhaçada. David Mendes, que antes era o advogado do povo, hoje é advogado dos políticos. Claro, hoje ele faz parte dessa elite política e esqueceu o povo. Bom, se você não está dentro do assunto, eu vou lhe explicar o que é que se passa. O jornal Expansão, no dia 10, publicou uma matéria com o seguinte título: Presidente da Assembleia Nacional perde subsídio de renda de 17 milhões de kwanzas por mês. Depois dessa matéria, surgiram vários questionamentos por parte da população. Mas aí é que surge o deputado David Mendes, que veio defender o Nandok, acusando o jornal de tirar ou de publicar uma notícia falsa. Isso foi mais longe. A própria AN, a própria Assembleia, publicou um comunicado a justificar esses 17 milhões. Bom, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Mário da Costa. Se você não me conhece, isso quer dizer que não está inscrito no canal. Então, inscreva-se, ative o sino. Vamos direito ao assunto que é de extrema importância. Bom, eu vou ler aqui convosco a notícia que publicou o Jornal Expansão no dia 10. O presidente da AN perde subsídio de renda de 17 milhões de kwanzas por mês. Além da suspensão do subsídio de renda para o presidente da Assembleia Nacional, que no ano passado custou 203,8 milhões de kwanzas, os deputados também ficam sem esta regalia. Em 2019, o subsídio de renda para os 221 deputados tinha uma dotação de 565,2 milhões de kwanzas, o que equivale a 213 mil kwanzas por mês para cada um. O orçamento da Assembleia Nacional para 2020 levou um corte de 4,3% para 34,1 mil milhões de kwanzas, retirando mordomias dos deputados como a abolição dos subsídios de renda ao presidente da AN e deputados e a suspensão da compra de veículos protocolares que no ano passado custaram 4,5 mil milhões de kwanzas. Entre as mordomias cortadas está a suspensão dos subsídios de renda para o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade dos Santos Nandok, que passou de 3,7 milhões de kwanzas anuais em 2018 para 203,8 milhões de kwanzas em 2019. E para os deputados que em 2019 receberam no global 565,2 milhões de kwanzas. Quer dizer, houve um aumento. 2018 recebia 3,7 milhões de kwanzas por ano. Já em 2019 foram 203,8 milhões de kwanzas. É um caso para assustar. Mas continuamos. Em 2018, o Expansão noticiou que os 220 deputados recebiam subsídio de renda, apesar de a maioria viver em casa própria em Luanda e sem nunca terem apresentado prova de arrendamento, o que, segundo advogados consultados na altura, representava uma prática ilegal. O orçamento global da Assembleia Nacional para 2020, fixado em 34,1 mil milhões de kwanzas a distribuir por 3 órgãos, AN, Provedoria da Justiça e ERCA, encolheu 4,3% face ao orçamento de 2019, no montante de 35,7 milhões de kwanzas, conforme consta na resolução número 18/20 de 30 de março desse ano de 2020, que aprova o orçamento da AN para o ano econômico de 2020. A matéria continua, mas não vamos ler tudo para não ficar muito tempo aqui, porque temos outras coisas para ler. Depois de surgir essa matéria, é claro que criou tumulto nas redes sociais, criou tumulto no seio da população. Como uma pessoa só vai receber 17 milhões de kwanzas por mês para pagar a renda de casa, quando há pessoas que estão a sobreviver com 17 mil kwanzas para pagar a renda de casa, para comprar comida, e uma só pessoa 17 milhões de kwanzas para pagar a renda de casa. Fora outros subsídios, que eu depois em frente vou falar. Aí surgiu o advogado do povo,
Antes era advogado do povo, mas agora é advogado dos políticos, dos seus colegas, da sua elite, dizendo que o jornal Expansão estava a publicar uma notícia falsa, uma notícia que não correspondia à verdade. E o diretor do jornal Expansão, no seu perfil, na sua página do Facebook, disse que a notícia publicada por ele não é uma notícia inventada, são factos que estão publicados no Diário da República. É público para todo mundo ver. Eu, por acaso, depois desse embate entre o David Mendes e o diretor do jornal Expansão, eu tive curiosidade se tem que ler. É um deputado que está a dizer que o jornal Expansão cometeu um erro que não corresponde à verdade, à notícia publicada sobre o Nando. Aí, sim, ganham coragem. Vamos lá ler aquelas letras pequenininhas do Diário da República. Eu já fui lá ler. Mas, continuando, David Mendes fez mais uma outra publicação dizendo: o diretor da Expansão reconhece na Rádio FM que o jornal errou. E agora? Vocês que me crucificaram. Vocês que crucificaram David Mendes. E agora? O diretor do jornal foi lá na Rádio FM e disse que, afinal de contas, errou. Na verdade, também era uma mentira. O diretor do jornal Expansão foi novamente na sua página do Facebook, claro, desmentir o David Mendes. Escreveu o seguinte: caríssimos, queria apenas esclarecer mais uma coisa. Não estive na Rádio FM, nem esteve ninguém da nossa equipa. Como diretor do Expansão, o único pronunciamento público que fiz é aquele que publiquei na minha página no sábado de manhã. Obrigado. David Mendes. Para que essa defesa? Para que agora ser o advogado do diabo? Esses deputados. A Assembleia Nacional, vendo o tumulto, vendo a proporção que isso tomou, também resolveu vir a público dar esclarecimentos. Bom, eu não vou ler tudo, vou ler simplesmente o que nos interessa, que é a linha F, onde a Assembleia Nacional justifica os 17 milhões que foram no bolso do Nando. Presta atenção o que eles disseram. Quanto a um possível subsídio atribuído ao presidente da Assembleia Nacional, o que de facto ocorreu foi uma gralha técnica que resultou na inserção do montante, o qual está referenciado como sendo subsídio de renda de casa, quando deveria ser serviço de manutenção e de conservação. Logo, em termos de execução orçamental, nunca a Assembleia Nacional procedeu ao pagamento mensal de 17 milhões de kwanzas, conforme referenciado no jornal Expansão. Essa é a justificativa que a Assembleia, que dizem que é o povo, onde você está representado, que defende o povo, essa é a explicação que vieram dar, que foi um erro. A gralha, para você que não sabe, gralha é um erro de escrita, um erro de texto. Quer dizer que a pessoa que escreveu errou. Errou que não podia ser subsídio de renda, mas sim é o serviço de manutenção e conservação da casa. Não é um subsídio de renda. Quer dizer, você erra e ainda precisas que o jornal Expansão tem que adivinhar que aquilo foi um erro. Esses cotas da Assembleia, esses deputados todos, são palhaços. Porque essa palhaçada toda foram eles que aprovaram. E o diretor do jornal deu uma boa resposta. Foi explicado ao jornal Expansão que na resolução número 68/19, que indica o ano, que é 2019, publicado em Diário da República de 5 de dezembro, uma gralha técnica levou a que o valor que deveria estar no item outras manutenções tivesse sido inserido no item subsídio de renda de casa. Presidente. Erro que não foi detectado pelos técnicos da elaboração do orçamento, pelo secretário-geral da Assembleia Nacional, que recebeu o documento, pelo presidente da Assembleia Nacional, que o assinou,
pelos presidentes dos grupos parlamentares que receberam o orçamento e pelos deputados que o aprovaram em plenário. Tal como também não foi detetado quando o documento passou pelo Ministério das Finanças e no trajeto que levou à sua publicação em Diário da República. Também não foi detetado o erro 3 meses depois, quando foi publicado por uma segunda vez na Resolução número 18 de 2020, que está em Diário da República de 30 de março de 2020. O jornal Expansão contribuiu assim para a identificação de uma gralha técnica, esperando que a mesma seja emendada no mesmo local em que foi publicada em Diário da República. Bom, essa resposta do diretor do jornal Expansão foi simplesmente excepcional. É do meu pensamento. Como uma assembleia onde tem 200 e tal cabeças a pensarem, deixam passar uma gralha dessas. Deixam passar um erro gravíssimo desses. 17 milhões de kwanzas por mês. Passou e foi aprovado. Digo-vos por quê? Porque estão nem aí com o povo. Estão mais preocupados com os seus subsídios. Naquela hora estavam aí a pensar no subsídio. Oh, quanto eu vou ganhar? Oh, carambas. Oh, vou ganhar X. Oh, ok. Então, onde que eu devo assinar? Aqui. Aqui. Vamos assinar. Foi simplesmente isso. Viu lá quanto eu, como deputado, vou ganhar? Bom, tudo bem. Tem o subsídio de renda, subsídio de manutenção da casa, subsídio das viaturas. O homem não conseguiu ver o erro. Estava a ver só as notas que vai receber no fim do mês. E ainda David Mendes vem defender essa palhaçada. E a Micaela Weber também dá um nito, circula por aí, que ela escreveu o seguinte, que os deputados às vezes recebem documentos de 100 e tal páginas um dia antes de serem aprovados. E que eles não fazem milagres. Não tem como ler tudo. Monta uma bancada, abre um canal do YouTube, comenta simplesmente. Porque nós vos votamos para vocês estarem aí para detectarem esses erros. Não é possível. Um erro gravíssimo como esse ficou a girar aí em torno de 3, 4, 5 meses e ninguém vê nada. E ainda é aprovado pela segunda vez e ninguém vê nada. E vocês vêm dizer que vocês não fazem milagres. Novidade. Ficamos a saber que vocês afinal não fazem milagres. Saiam daí. Deixam de palhaçada. Vocês estão aí para atenderem o povo, para não deixarem que esses erros passem, para que vocês não aprovem documentos com esse tipo de erro. Aliás, a Assembleia veio justificar, foi um erro e que nunca foi pago esse dinheiro por mês, blá 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 blá. Ok. Quando se viu que há esse erro, por que não se fez uma emenda? Quando há um erro num documento aprovado pelos deputados, pela Assembleia, ou mesmo até que não seja erro, mas queiram corrigir alguma coisa que foi aprovado que antes achavam que era o certo, depois não é o certo, faz-se emendas. Se esse foi um erro, por que não fizeram emenda para retirar aquela linha que dava os 17 milhões de renda ao presidente da Assembleia? Ele é o chefe, ele é que manda. Vão lá, falam que é e que nunca foi pago. E eles vão acreditar. Nós acreditamos. Desculpem, meus caros. Esse foi o vídeo de hoje.